Olha só, agora a gente segue falando de educação, mas o foco é outro. É que as férias escolares estão na reta final. E nem sempre é fácil adaptar as crianças novamente à rotina de estudos depois de tanto tempo livre. Então a gente escalou Ludmila Costa para conversar com uma psicóloga infantil que vai trazer dicas pra gente. Boa noite, Ludmila. Primeiro diz pra gente onde é que você tá. Boa noite. Boa noite, Simon. Boa noite a todos. Olha, tô num ponte aqui da criançada, que é a Praça da Paz, que fica nos bancários. Por aqui, a criançada tem várias opções, tem brinquedos, pula-pula, tem várias opções, inclusive gratuitas, né? Mas tem os comerciantes que botam aqui mais alternativas para os pais que estão com as crianças de férias. Olha só, mostrar um pouquinho aí. Pessoal animado, criançada de férias, é aquela energia, olha, e não tem quem aguente, viu? Chega no fim do dia, os pais têm que trazer pra cá pra descarregar um pouquinho mais. As férias estão acabando, aí fica aquele perrengue. E agora? Como é que meu filho vai fazer para acordar cedo, para voltar a fazer as tarefas, seguir aquela rotina? Pois é, para responder todas essas perguntas, a gente trouxe a psicóloga Aline Arruda, que vai falar pra gente. A Aline, toda mudança de rotina, seja ela de férias ou volta às aulas, gera um estresse, não é isso? Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é. E aí retomar uma rotina que principalmente as crianças vão ter dificuldade com o horário, precisa começar de já, né? Imaginemos que estamos na última semana de férias, então não dá pra gente pensar em se preparar no sábado ou no domingo. Precisa começar com os horários a partir de hoje, dormir cedo, acordar mais cedo, ter as refeições no horário certo, né? Começar a reprogramar, né, o organismo da criança para que ela consiga se acostumar, porque o vilão maior das crianças geralmente é o acordar, né? O acordar cedo, as aulas começam cedo. Então, se puder já a partir de hoje começar a ajustar esse horário, é importante. Aline, a partir de hoje, mas tem criança maiorzinha principalmente que diz, mas eu ainda tô de férias, eu quero aproveitar até o último momento. Dá para dar uma flexibilizada também para não voltar 100%, mas também não deixar, né, de tentar seguir aquele cronograma. Dá para conversar com as crianças, sabe? Elas precisam começar a entender, olha, teve as férias, mas agora a gente precisa voltar. E para não ser tão difícil, é importante que você comece a entender. Então, essa flexibilização, mas já com a consciência, desenvolvendo a consciência que ela precisa começar a dormir mais cedo, porque a criança não vai entender bem que ela no outro dia vai ter que ir para a escola, segunda-feira vai ter que ir para a escola. Então, aos poucos, os pais precisam fazer esse ajuste. É difícil, mas é importante. Como lidar com essas birras, volta às aulas? Olha, quando todo mundo funciona no mesmo ritmo, sabe, diminui, por exemplo, a luz da casa, os pais também, né, mais ou menos para a criança entender que eles vão dormir mais cedo, entender que a criança às vezes fica frustrada ali com aquilo que ela não quer, né, ter muita paciência com a criança, conversar com a criança, nesse momento é importantíssimo não impor, né, gritar, você vai ter que ir, porque a criança, ela entende ali, ela está em desenvolvimento emocional, então ela tem dificuldade de expressar as emoções. Às vezes os adultos também têm dificuldade com as emoções. Então é preciso compreender ali a criança que ela vai ter esse processo, né? Os pais também têm esse processo, porque os pais também vão se readaptar a essa rotina de retorno às aulas. Pois é, uma readaptação para a família toda. Você tem mais dicas aí para dar para os pais? Tem, todo mundo funcionar mais ou menos no mesmo horário é a principal dica, né? Então, por exemplo, se as crianças vão dormir às 10, 11 horas, começa a dormir às 9, 10 horas. E os pais também, né? Nada de ficar a TV ligada, por exemplo, e a criança sabendo que os pais estão lá e ter que dormir. Mesmo que depois eles voltem a assistir, mas as crianças veem que está todo mundo indo dormir mais cedo, que precisa acordar mais cedo, porque muitas vezes os pais estão trabalhando e as crianças estão com outras pessoas em casa, ou na casa de familiares. Mas aí, entendendo essa hora de acordar mais cedo, geralmente a criança às vezes acorda 10, 11 horas da manhã, então precisa acordar mais cedo também, começar a fazer as refeições no horário cedo, né? Então esse ajuste de horário é fundamental. Vale também reduzir as telas? Principalmente reduzir as telas. Não é nada de tela exatamente antes do horário de dormir, porque ela hiperestimula, né? Então a criança precisa daquela baixa de energia em casa, a atividade cognitiva diminuir, então diminuir telas antes de dormir é fundamental. Aline, e nesse retorno às aulas, vale também
mudar um pouquinho a rotina, levar na escola, sei lá, às vezes vai de transporte escolar e para empolgar a criança também vale os pais levar, buscar, pelo menos nesses primeiros dias, para ver se volta mesmo a rotina. Vale, mas desde que não seja uma figura de muito apego. Por exemplo, para crianças menores, se elas são muito apegadas à mãe, vai ser difícil se a mãe for levar, porque ela vai querer ficar com a mãe, né? Mas se for um pai, uma avó, uma outra pessoa ali, fica ali um pouquinho com ela. Nada de enganar as crianças, de vou ficar aqui, vou ali, volto já e sumir, né? Isso é péssimo, porque a criança fica esperando e essa família não volta. Mas se puder, né? Claro que é sempre um ajuste, mas se puder ir lá, esperar um pouquinho, ficar um pouquinho com a criança, até a criança encontrar os coleguinhas, a professora, é necessário. Pois é, obrigada, viu, Aline, novamente pela disponibilidade e pelas informações úteis aqui no Jornal da Correia. Como dá pra ver, Simon, a criançada aqui não para. É energia pra dar e vender e olha, não são nem 7h30 da noite, estão no pique total. Os pais que se cuidem mais tarde. Mas tomara que sirva aqui essas brincadeiras na pracinha para as baterias descarregarem, quem sabe ter uma noite de sono tranquila. Simon, volto com você. Tá certo, Ludmila, muito obrigado. E que bacana a gente ver, né, que as famílias, as crianças estão aproveitando esses espaços públicos, né? Vocês viram aí algumas imagens do Espaço Cultural, que teve uma programação de férias, Praça da Paz lotada, diversas praças, né? Então as famílias estão retomando essa tradição, né, de aproveitar, de fazer com que as crianças brinquem nas ruas e não fiquem só em casa, trancafiadas, diante das telas, né? Bom, mas a gente continua falando sobre esse assunto porque a gente quer a sua participação por meio das nossas redes sociais. O @Correio TV já está aparecendo aqui, vocês vão procurar a postagem do JC e a gente quer saber o que é que você aí, pai, mãe, responsável, faz para readaptar os seus filhos, né, as crianças, para essa volta às aulas, né? A psicóloga deu algumas dicas, mas a gente quer saber, né, quais são os cuidados que vocês tomam aí nessa reta final, nesses últimos dias de recesso, né, se faz com que as crianças durmam mais cedo, se vão diminuindo as brincadeiras, enfim, deixem aí seus comentários, o pessoal já está interagindo, daqui a pouco a gente abre espaço. Se você achar mais fácil, pode ser também por meio do nosso WhatsApp, que é o 99332 1212.